Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar início aos trabalhos deste domingo. Hoje é dia 17 de maio e vamos então dar início ao culto matutino, que aliás apenas algumas configurações mudarão neste domingo, que são as seguintes. Hoje é o encerramento da nossa revista dos estudos de Pedro e Judas. Então nós, nesta manhã, teremos apenas o culto com o conteúdo da Escola Bíblica Dominical, sendo uma exposição no culto, e estaremos encerrando então os estudos da revista. A partir da semana que vem nós teremos então a correção, porque o irmão Sérgio, que é o diretor da Escola Bíblica, vai estar passando para os irmãos a prova, para que os irmãos possam fazer. A irmã Isis, que é a professora do EBD, estará fazendo a correção no próximo domingo. No próximo domingo nós teremos EBD, mas hoje a EBD e o culto estão juntos no início dos trabalhos desta manhã. Então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza. Curva a sua fronte, fecha teus olhos. Pai Santo, nós te damos graças pela bênção de mais uma vez estarmos juntos para glorificarmos o teu santo e bendito nome. Nós oramos pelos trabalhos desta manhã. Agradecemos, ó Deus, pela forma com que o Senhor tem nos conduzido na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Agradecemos a Deus pela vida dos professores, agradecemos a Deus pelo conteúdo, pelos irmãos que estão envolvidos, ó Deus, neste ensino, e nós te louvamos porque temos percebido o crescimento da tua igreja no quesito espiritual, e nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor continue fazendo da marca da nossa igreja uma das marcas que é o estudo da tua palavra, o estudo das Escrituras sagradas. Ó Deus amado, nós suplicamos o perdão para os nossos pecados, a tua misericórdia, que todos os atos deste culto sejam unicamente para a glória e honra do teu santo e bendito nome. Nos colocamos em tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Nós vamos ter um louvor nesse início. Depois a irmã Raquel vai estar fazendo a leitura. Cadê você, Raquel? Raquel fará a leitura pública das Escrituras e justifica a ausência da irmã Fernanda, que ficou enferma de novo, a enxaqueca, orem por ela. A irmã Rebeca também não está bem de saúde, orem por ela. Mas estamos aqui para fazer o trabalho do Senhor, e nós então seguiremos dessa forma com a leitura bíblica feita pela irmã Raquel. Vamos adorar ao nosso Deus, porque Ele é digno. E assim faz, irmãos. Renova-me. Já
Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. O que nos levaram cativo queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, e se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Ó Senhor, lembra-te dos que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Disseram: destruam-na, arrastem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo que fez contra nós. Feliz aquele que pegar suas crianças e a esmagar contra a rocha. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome, Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deixou a tua palavra. Obrigada porque podemos ler, podemos contemplar, Deus, as suas riquezas, as suas promessas. Obrigada, Deus, por este salmo tão precioso, este salmo, Deus, que o Senhor nos deixaste, ó Pai, para que pudéssemos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, queremos te pedir que o Senhor continue conduzindo este culto conforme tu querer a tua vontade, que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz através da tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. 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 Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Estrela da manhã, cantemos.
Deus com cânticos, hinos. Espírito, enche a minha vida. Cantemos. Hoje nós temos a bênção de recebermos um professor que deu aula há muito tempo, que vai estar ministrando aos nossos corações, e vocês vão ficar agora com, temos mais um louvor? Temos mais um louvor? Então, após o louvor, nós temos um professor convidado, e é surpresa, então, depois do louvor, ele entra para a ministração aqui da palavra, e vamos estudar Judas. Vamos lá? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, nós nos sentimos confortados no doce nome. Seus livros se vão.
queridos irmãos, dando sequência em nosso culto, olha quem está aqui conosco. Já posso chamar de pastor? Está quase, né? O irmão Erickson, ele é professor da Escola Bíblica Dominical, foi professor aqui muito tempo da nossa escola. Hoje ele está na Igreja da Redenção, lá com o pastor Marcos Granconato. Mas ele e a família dele são pessoas queridas que estão sempre nos ajudando. E nesse encerramento da Escola Bíblica Dominical, então nós teremos o privilégio de recebermos a mensagem do Senhor através de você. Somos muito felizes, viu? Que Deus o abençoe e vamos nos alimentar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Fique à vontade, irmão. Graças e paz, queridos amados irmãos. É sempre uma grande honra e um grande privilégio servir ao Senhor e essa amada igreja. Confesso que é diferente estar aqui, não estar na presença dos irmãos, mas aprove o Senhor esse momento ser dessa forma. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola de Judas. Fiquei muito feliz quando o pastor falou que a igreja estudou essa carta em todo esse período de forma muito dedicada, enérgica. Que bênção, porque essa é uma carta que de fato tem algo de muito especial que o Senhor tem para falar conosco. Abra sua Bíblia e me acompanhe. Eu vou estar lendo na versão NVT, vocês aqui têm certamente a NVI, mas é muito parecida. Diz assim então a palavra do Senhor: Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não lhe limitaram a autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: o Senhor o repreenda. E isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que afiliação os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião, como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes.
São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores e seus atos perversos e insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembre-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Mas vocês, amados, edificam uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertence desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus querido, Deus amado, louvado seja o teu santo nome, Pai. Ó Deus, nós te louvamos por esse momento, nós te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua santa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, pela essa igreja, a Igreja Batista Central de Guarulhos, ó Deus, que tem sido uma agência do Senhor neste lugar para o louvor da tua glória. Te louvo, ó Deus, porque esses irmãos têm se dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras, com o objetivo, ó Deus, de cada vez mais conhecer-te, crescer na graça do Senhor, com um propósito único, Deus, de viver para o louvor da tua glória. Ó Pai, nós te louvamos por isso. Santo Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos conduza nesse estudo, ó Pai, da tua palavra. Esse pouco tempo que aqui estaremos, usa-nos, Deus, tão somente como teu instrumento para o louvor da tua glória. Faz isso, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, essa é uma carta que é uma espécie de uma carta ensaio, é um sermão epistolar, ou seja, esse é um modelo de carta que substitui um sermão pronunciado. E Judas, que é aqui o seu autor, e esse Judas obviamente não é o Judas Iscariotes, ainda que o nome Judas seja um nome muito comum do primeiro século. No Novo Testamento talvez há um registro de mais ou menos 8 nomes, mas esse é o Judas, irmão de Tiago. Tiago foi um grande líder da igreja de Jerusalém. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Judas que escreveu essa carta. E essa carta foi escrita aproximadamente entre 65 e 67 depois de Cristo. Não se tem uma data específica, um registro claro, mas aproxima-se por essa faixa de anos. E o local em que Judas escreveu essa carta, ainda que a gente não tenha de forma esclarecida e clara em sua epístola, porém por ter sido mencionada pela primeira vez no cânon muratório, que era utilizado muito ali na redondeza de Roma, possivelmente essa carta tenha sido escrita ali. Ora, e para quem ela foi escrita? Ainda que alguns estudiosos esforcem em dizer que, por Judas utilizar muito o Antigo Testamento e também alguns livros apócrifos, a ideia então é que há uma comunidade judaica sendo a destinatária final. Mas há um outro grupo de estudiosos, e faz muito sentido, que na verdade essa é uma carta que tinha por objetivo percorrer diversas igrejas naquela região. E o propósito dessa carta é muito interessante,
porque Judas se levanta com a autoridade do Senhor para iniciar de forma eficiente, de forma eficaz, combater o início do gnosticismo. Homens se infiltram de forma sorrateira no meio da igreja, homens perigosos, homens maus, ímpios, transfigurados de crente, mas na verdade falsos profetas. E por isso Judas escreve essa carta. Mas veja, amados irmãos, como os irmãos tiveram tanto tempo para poder estudar essa carta, versículo por versículo, e agora estamos chegando ali ao finalmente, eu penso que nessa manhã nós vamos focar apenas um versículo, um único versículo. Eu li a carta inteira para que a gente possa ter o panorama completo, mas o objetivo é focarmos apenas em um versículo, e o versículo é o versículo 8. Mas antes de lermos novamente, eu quero falar para os irmãos qual é o título dessa mensagem que aqui será exposta. E o título dela é Credo e Conduta. Isso mesmo. E eu quero que você atente de uma forma muito simples no significado de ambos os conceitos, porque entendendo esses conceitos, credo e conduta, nós vamos ter uma compreensão mais clara do que Judas está ali apresentando nesse versículo 8. Ora, todos nós somos orientados por alguma coisa. A nossa mente é estruturada a formatar crenças, valores, declarações. Tudo que fazemos é oriundo a algo que anteriormente foi embutido. Antes, absorvemos em alguma fonte e formatamos algo em nossa mente chamada credo. E eu não quero me limitar ao credo apenas como uma confissão de fé ou uma declaração de fé. Eu quero ir um pouco mais. Eu quero colocar a ideia do credo como tudo aquilo que está na sua mente e que te orienta a fazer as coisas. E a conduta nada mais como o comportamento e as atitudes que você tem em função desse credo. Ou seja, em algum momento em sua vida você começou a formatar a sua mente. Eu não sei ainda onde é a tua fonte, mas no decorrer dessa mensagem você vai poder refletir e capturar isso. Mas fato é, cada um de nós, todos nós, formatamos um modelo de credo em nossa mente. E esse modelo de credo é o que determina a nossa conduta. E essa conduta se manifesta através de comportamento, através de atitudes, através de posicionamentos. Eu preciso também já iniciar dizendo o seguinte, que uma doutrina equivocada leva a uma conduta depravada. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou repetir, uma doutrina equivocada leva a uma conduta depravada. Porque veja, da forma como você formatou a sua mente, com aquilo que você acredita, com aquilo que você crê, com os seus princípios de valores, com as suas ideologias, tudo isso é o que faz movimentar a tua conduta. Ou seja, a tua conduta é um reflexo das tuas crenças. E portanto, quando você tem uma doutrina equivocada, você tem uma conduta depravada. Olha que interessante que Erasmo disse: quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo. Erasmus aqui, ele quer iniciar a dizer o valor das Escrituras, porque é aqui que contém a doutrina ortodoxa, é aqui que temos a doutrina perfeita, porque é palavra do Senhor, não é ideias filosóficas de homens, não é pensamentos de homens, mas é a palavra inspirada pelo próprio Deus. Agora que você já entendeu o conceito de credo e conduta, e mais uma vez eu quero expandir a ideia do credo, eu quero que você entenda que o credo aqui é todo o seu sistema de configuração da sua mente, que te faz ter uma conduta, e essa conduta, ela se torna materializada através dos seus atos, através do teu comportamento e das tuas atitudes. Bem, o texto
vamos fixar, que é o versículo 8, diz o seguinte: da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam os seres sobrenaturais. Ora, Judas inicia essa carta no versículo 3, dizendo que ele tinha um propósito, ele queria escrever sobre a salvação comum. Porém, algo lhe chama a atenção de uma forma tão forte que ele muda o seu destino, de tal forma que ele é levado a escrever sobre batalhar diligentemente pela fé. E óbvio, algo aconteceu para ele mudar o rumo da sua narrativa. E o fato é que ele percebeu homens maus, homens depravados, ímpios, que se infiltraram no meio da igreja. Homens que defendiam uma doutrina de liberdade, que na verdade era libertinagem. Pegaram a liberdade da graça e queriam dar um salvo-conduto para cometer todo tipo de imoralidade. Então, quando Judas entende o risco e o perigo da igreja, ele muda o tema e começa a escrever sobre essas pessoas. E do versículo 4, ou melhor, exatamente no 4 ele começa dessa conotação, e do 5 ao 7 ele começa a dizer qual é a consequência, a punição de Deus sobre esses homens. Mas agora eu quero focar no versículo 8. Lembram que eu disse que a gente vai trabalhar com duas bases, a base do credo e a base da conduta. E eu quero agora analisar qual é o credo e qual é a conduta desses homens cuja doutrina era uma doutrina gnóstica. Vejam, o primeiro ponto do versículo diz o seguinte: da mesma forma, a forma de agir. Aqui está falando um pouco do comportamento, mas ainda não é o momento de falar do comportamento. Mas o versículo inicia dizendo da mesma forma, da forma dos homens de Sodoma e Gomorra, homens depravados. E aí segue: essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos. Eu quero que você pare agora e entenda essa parte. Vou repetir. Essas pessoas são esses homens maus, são esses ímpios. Eles afirmam ter autoridade com base em sonhos. Ora, esses homens estavam propagando em meio à igreja uma doutrina totalmente herética. Eles estavam ensinando heresia para a igreja, tentando influenciar pessoas. E olha que interessante, quando ele fala que a autoridade deles é com base em sonhos, aqui temos o credo. Olha que coisa interessante. Lembra que eu falei para vocês que o credo é aquele sistema que você formata sua mente com seus valores, com aquilo que você acredita. E esses valores não é só na questão do que é moral e imoral, mas abrange um todo. Ou esse sistema de credo, que é o que faz você agir, que é o teu comportamento. E olha que coisa, eles estão dizendo que a autoridade deles vinha de sonhos. E essa era uma prática mesmo gnóstica, dizer que tinham revelações de Deus. Diziam que recebiam do Senhor visões e tinham experiências místicas. E que esses sonhos, essas experiências místicas, então era algo de Deus e que as pessoas poderiam fazer. Ou seja, a forma como eles estruturaram a forma de pensar era com base em sonhos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23. Abra lá. Jeremias, capítulo 23, versículo 25. Olha o que diz: ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho
estes homens diziam-se ter revelações divinas, experiências místicas vindo de Deus. Ou seja, a forma como eles formataram os seus ideais, os seus valores, as suas crenças, aquilo que vai determinar a forma como eles vão agir, como eles vão se comportar, o que determina as suas atitudes, estava baseado em sonhos. Quem sabe até alucinações, ainda que alguns estudiosos acreditem que não vá nessa vértice e fiquem muito mais na ideia de sonhos e de experiências e visões místicas. E aqui então podemos entender por que esses homens vão ter atitudes que vão ter. Porque eles estavam alicerçados na formatação do seu credo sobre uma base frágil. E essa base é sonhos, visões, experiências místicas. Agora, veja que esse credo, ele produz a conduta. Lembram-se que a conduta, ela se expressa com a sua forma de agir, as suas atitudes, o seu comportamento. E a Bíblia vai dizer o seguinte, volte lá para Judas. No versículo 8. Estes sonhadores contaminam o corpo. Vejam, contaminam o corpo. A tradução aqui é: vivem de forma imoral. A primeira conduta, que é um reflexo do credo, é uma vida imoral. Meus irmãos, isso é muito sério. E na verdade, de certa forma, é até óbvio. Porque uma vez que o seu sistema de credo foi formatado por uma fonte poluída, lembram-se que eu falei que uma doutrina equivocada leva a uma conduta depravada. Esses homens tinham na sua fonte a formatação dos seus credos em uma base que não tinha valor, sonhos e visões místicas. Então é óbvio que a gente não pode esperar um bom comportamento de um sistema de credo desse. E o primeiro então é: vivem de forma imoral. Irmãos, eu vou voltar de novo para Jeremias 25, 23, e eu quero continuar lendo para que os irmãos possam entender essa ideia da formatação desse credo desses homens e o que isso vai destinar ao seu comportamento, à sua conduta. Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer do meu nome. Assim como os seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho e que tem a minha palavra. Fale a minha palavra com fidelidade, pois que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Versículo 30. Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros a minha palavra. Sim, declara o Senhor. Estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos. Declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Irmãos, e a ideia gnóstica é bem interessante, porque eles diziam o seguinte, nessa ideia do comportamento de uma vida imoral, a ideia deles é que o que acontece ao corpo não influencia o espírito. É como se você pegasse uma barra de ouro e emergesse na lama, e que quando você tira, você limpa e as propriedades do ouro não sofreram nenhuma alteração. Essa era a ideia deles, de que poderiam então pegar seus corpos e colocarem sobre as mais densas imoralidades, e isso não afetaria seu comportamento. E pior, ensinavam que
Deus, por amar tanto o seu povo, jamais viria a trazer punição. E olha que coisa interessante, né, irmãos? Quando a gente fala de que incentive o corpo a fazer o que ele bem entenda, ou seja, o que importa é ser feliz da forma como você quiser, e dando essa conotação de que Deus não vai requerer e não vai trazer juízo sobre isso, isso é muito sério, isso é muito sério. Sabe por quê, irmãos? Quantos já viram aquela frase que diz assim, ó, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Irmãos, isso não é um versículo, isso não é bíblico, isso é uma exegese muito ruim. E eu já vi homens, às vezes até em púlpito, pronunciando que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Meus irmãos, eu vos pergunto, quem vai para o inferno? O pecador ou o pecado? Portanto, o pecador não arrependido, ele vai para o inferno, porque a graça de Jesus, ela promove a libertação e não um salvo-conduto para a libertinagem. E esses homens viviam nas mais profundezas das imoralidades e diziam que isso não tem nenhum problema, e incentivava outros a fazerem o mesmo, porque dizia que isso não afetava o seu espírito. Ou seja, homens cujo credo era sonhos, homens que estruturaram a sua mente com seu sistema de avaliar o que é bom, o que é ruim, valores, crenças, em base em sonhos. O primeiro comportamento é: vivem de forma imoral. Olha o que diz Romanos 1, 26, 27. Romanos 1, 26, 27. Por causa disso, Deus o entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Olha que coisa! E sabe, irmãos, quando Judas ataca com uma forma eficiente e eficaz a essas heresias, ele faz isso porque é necessário que o homem de Deus se levante quando a sua igreja recebe ataques. Lembra da frase que uma doutrina equivocada leva a uma conduta depravada? Quantos hoje em dia, igrejas aí fora, cuja doutrina não é a palavra do Senhor, estão com uma doutrina equivocada e por isso têm conduta depravada? Igrejas que dizem que homens podem se relacionar intimamente com outros homens, ou mulheres com outras mulheres. Não, irmãos, não é isso que as Escrituras nos ensinam. Isso era o comportamento, essa era a conduta desses falsos mestres, desses falsos crentes, desses ímpios, desses homens depravados, e que tentavam influenciar a igreja, tentavam catequizá-los. Mas veja, não para aí. Romanos 3,8 diz o seguinte: porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Não existe essa de vamos pecar mais para que aumente a abundância da graça. Não existe isso. Romanos 6,15. E então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. O apóstolo Paulo aqui falando de forma dura, dizendo claramente que a graça do Senhor Jesus, que nos gera a liberdade em Cristo, nunca foi um salvo-conduto para o homem mergulhar na imoralidade. Nunca. E esses homens diziam isso. Amados, a graça bíblica significa perdão e poder para triunfar sobre pecados. Eu vou repetir. A graça bíblica significa perdão
e poder para triunfar sobre os pecados. E não um salvo-conduto para viver uma vida de imoralidade. Mas vamos seguir. Vejam que esses homens têm mais coisas tristes em sua conduta. Eles desprezam as autoridades, é a continuação do versículo. Então eles têm um credo baseado em sonhos, e a primeira conduta que é fruto desse credo é viver uma vida imoral. Vivam da forma que você queira viver, da forma que você se alegra. Sabe essa famosa frase, o importante é ser feliz? Eles também desprezam as autoridades. E esse desprezo das autoridades, ele tem um cunho muito mais na veia humana, obviamente, mas também ele vai até o senhorio do Senhor Jesus, assim como vai para o próximo passo, que é difamar ou blasfemar contra as autoridades celestiais, contra os anjos. E esse comportamento de não respeitar as autoridades, de desprezar as autoridades, isso é terrível. Aqueles homens não aceitavam correção de ninguém, eles se achavam acima de todos, eles se achavam os maiorais, inclusive se achavam acima da lei, acima do próprio Senhor e acima de qualquer autoridade humana. Amados, essa doutrina é perigosa, e ela é oriunda de um credo baseado em sonhos. Uma nação, quando ela caminha nesse comportamento que é lastreado por um credo que não tem sustentação sólida, e quando eu falo sustentação sólida, só existe uma fonte, as escrituras sagradas, o seu comportamento vai sempre ser a deriva. Observem como a nossa sociedade se comporta hoje em dia. Você vê filhos que, quando se dirigem a seus pais, parece que o filho na verdade é o pai do filho. A falta de respeito, irmãos, isso é sério. Esse comportamento é oriundo de um credo sem um lastro firme. Não respeita as autoridades. Sabe uma coisa que eu acho absurdo nesses tempos? Eu vejo pessoas que se dizem crente, que em vez de uma palavra de pacificação, colocam mais incêndio, mais gasolina nas discussões políticas, quando a Bíblia na verdade nos orienta a orar pelas autoridades. Ou seja, temos dificuldade de respeitar autoridades. A sociedade está massificada nesse modelo de comportamento, aonde o aluno não tem o devido respeito pelo seu professor, aonde o filho não tem o devido respeito pelos seus pais, aonde as mulheres não compreendem o que é uma vida de submissão aos seus maridos. O feminismo, meus irmãos, isso é heresia, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. As escrituras não ensinam isso. Observe que esse comportamento oriundo de um credo frágil, de uma doutrina equivocada, vai te levar a comportamentos e condutas depravadas. Você inverte, você começa a pegar aquilo que é errado e transformar em certo, e o certo em errado. De vez em quando a sensação que nos dá é que o mundo está de cabeça para baixo, e é óbvio que está, porque o seu credo não tem sustentação, não é saudável, não é puro. Portanto, não há respeito nas relações. Seja o esposo com a esposa com seu esposo, pai com filho, filhos com pais, homens com as autoridades com os homens. E óbvio, tudo isso se traduz em um péssimo comportamento de não se submeter à autoridade de um Deus soberano, de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que controla toda a humanidade, tudo que nele acontece. A soberania de Deus está por todos os lugares. Se nessa manhã estamos aqui, é porque Deus permitiu. Tiago vai dizer que quando você for fazer um negócio, uma viagem, não esqueça de dizer que se Deus quiser. Mas não é palavra por palavra, se Deus quiser. Não, é entendendo a soberania de um Deus que determina se o que você disse que vai fazer realmente só vai acontecer se Ele permitir. Inocente, nós somos inocentes
Nós somos como meninos por vezes, ao achar que temos controle sobre tudo. E por vezes começamos a capturar esse tipo de doutrina. E por isso que Judas ataca de forma forte. Agora veja, eu quero ver o contraste. Lembram-se, nós estamos focados no versículo 8, um versículo que trata do credo e da conduta, de como as nossas mentes são forjadas, qual é a origem, qual é a fonte que alimenta o meu sistema de crenças, as minhas confissões, os meus valores, e esses, por sua vez, determinam o que vai ser o meu comportamento, determina a minha conduta, a minha atitude. E nós vimos aqui que o falso cristão, o falso mestre, esses homens, precursores do gnosticismo, tinham o credo focado em sonhos. E obviamente que a sua conduta era essa tristeza que acabamos de ver. Mas eu quero ver o contraste dessa mesma situação na vida do crente. Olha só o que diz quando a gente olha para a mesma situação, só que agora a gente vai olhar para a imagem do cristão. O credo do cristão é suportado pelas Escrituras. Irmãos, o cristão, ele bebe dessa fonte para formatar o seu sistema de crenças, de valores. E óbvio, veja, eu não estou falando apenas de uma questão moral ou imoral, eu estou falando de tudo. A forma como a mente é forjada do cristão, pelas Escrituras, dá capacidade a ele de gerar uma conduta sadia no trato com sua esposa, no trato com seus filhos, no trato com seu patrão, no trato com seu professor, diante das adversidades que a vida lhe traz, diante dos problemas que ele encontra. Abre as Escrituras em 2 Timóteo 3, 16, 17. Diz assim, 2 Timóteo 3, 17: toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos, lembram que o credo, ele é preenchido, ele é estruturado por alguma fonte. A mente do cristão, o credo do cristão, na sua forma mais expansiva, é suportada pelas Escrituras, porque as Escrituras é inspirada por Deus. Não é filosofia de homens, não é divagações humanas, não é alucinações. Meus irmãos, a bem da verdade, que quando a Bíblia não é a sua base de estabelecer seus valores, você cai na astrologia. Por isso que a verdade se tornou relativa, por isso que cada um tem uma verdade, por isso que cada um diz o que quer, como quer e o que é. Mas o cristão não. Para o cristão, as Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ora, se você é um crente, a sua fonte que sustenta a sua mente, que forja a sua estrutura e sistema de valores, é as Escrituras. Meus irmãos, eu me preocupo quando eu vejo crentes tentando achar solução em algum lugar que não seja as Escrituras, porque a Escritura é autossuficiente para equipar o crente, para prepará-lo para a vida em todos os âmbitos que ela dispõe. Essa é a mente do cristão. Olha a diferença. Os ímpios estão focados em sonhos, ilusões, visões místicas, experiências místicas. Mas o cristão não. O cristão está solidificado. Seu sistema de credo é baseado nas Escrituras. E olha que interessante, porque quando isso acontece, de fato você compreende que a Bíblia, ela tem que ser um manual de vida. Meus irmãos, o crente, ele não se aparta das Escrituras nunca, jamais. Porque se a gente quer saber como viver para o louvor da glória de Deus, só tem uma forma: preparar a mente, o credo nas Escrituras, para que o reflexo que é a conduta, seja uma conduta que agrada ao Senhor, uma conduta que é o reflexo da
daquilo que as Escrituras nos ensinam. Olha o que Martinho Lutero disse, é muito interessante. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Eu vou repetir. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, mesmo que faça chover milagres todos os dias, esqueça. Esqueça. Meus irmãos, não importa a opinião do outro, não importa o conhecimento de um filósofo, não importa o quão gabaritado, o quão graduado é as ideias filosóficas do mundo, o que interessa é o que as Escrituras dizem. Porque quando eu forjo o meu sistema de credo baseado nas Escrituras, a minha conduta, ela é assertiva. A minha conduta com a minha esposa, a minha conduta com os meus filhos, a minha conduta com o meu patrão, a minha conduta com o meu professor, a minha conduta para a sociedade, a minha conduta para com os políticos, tudo passa pelo crivo das Escrituras. Eu lembro que era muito comum, eu era menino, e era natural se dizer que a Bíblia Sagrada era a nossa única regra de fé e prática. Irmãos, ao longo do tempo, eu não ouço muito isso. Eu vejo, por vezes, ver esse comportamento de doutrina gnóstica no comportamento do mundo é uma coisa. Agora, ver comportamentos naqueles que se dizem crente, não faz sentido. Não faz sentido. Irmãos, quando eu sou um crente e começo a beber em fontes estranhas para alicerçar o meu padrão de vida, está tudo errado. Porque a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a bússola, porque sem ela nós ficamos à deriva em alto mar. Sem as Escrituras você perde a noção de tempo e espaço. Sem as Escrituras, tudo que você faz, você não sabe se é certo ou errado. Mas as Escrituras, elas te dizem, elas te deixam claro. Eu fico incomodado quando alguém diz que Deus está em silêncio. Deus está em silêncio porque você não está lendo as Escrituras. As Escrituras é Deus falando a todo momento, a todo momento, a todo momento. Portanto, quando eu preparo a minha mente com isso, o meu credo está fortificado, está muito robusto. Agora o reflexo que é a minha conduta vai ser diferente. Vamos tentar avaliar qual é a conduta do cristão que tem o seu credo sustentado pelas Escrituras. Lembram que aqueles ímpios, a primeira conduta era uma vida imoral. O cristão vive de forma irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 vai dizer que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja preservado irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, olha que coisa interessante, olha que contraste. O primeiro aspecto da conduta de um cristão que tem seu credo suportado, lastreado em algo firme, que é as Escrituras, é viver uma vida irrepreensível, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de cada dia mais tentar exterminar o pecado. Amados irmãos, por vezes eu me questiono quantas das vezes a gente abre a boca para orar e os nossos pedidos é tão somente por questões materiais, e por vezes tão poucas no sentido de: Senhor, eu quero ser um servo fiel. Amados irmãos, quando estivermos na presença de Deus, Deus não vai pronunciar a frase servo bom e que teve sucesso na vida. Não é isso. As Escrituras dizem que Ele vai dizer servo bom e fiel. Amados, a primeira atitude que é reflexo de um credo que está sustentado nas Escrituras é uma vida irrepreensível.
É uma vida que dia após dia ela galga em crescimento. Você passa o dia e algumas coisas acontecem, você reflete, você ora, você clama ao Senhor e você pede perdão e fala: Pai, eu não consegui, eu caí, mas amanhã eu quero vencer essa dificuldade. Precisamos nos chegar diante de Deus com um propósito de fato nos tornarmos a imagem de Jesus Cristo. E para isso eu tenho que ter uma mente forjada nas Escrituras, porque mais uma vez, uma doutrina equivocada gera conduta depravada. Mas do cristão não. O do cristão é diferente. Romanos 8:12. Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 8:12: portanto, irmãos, estamos em dívidas, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo falando aos romanos, dizendo que a vida, ela não é para satisfazer a carne. Quem disse isso? Quem disse que a vida, deixa a vida me levar? Quem disse que a vida é o que importa ser feliz? Isso é fruto de uma conduta que está alicerçada em um credo fraco. Mas a mente do cristão não. O comportamento do cristão é buscando sempre uma vida de irrepreensibilidade, sendo sempre irrepreensível, porque a sua mente foi forjada nas Escrituras. Romanos 12:1-2 vai dizer: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E o 2 ainda diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Meu irmão, se você é um crente, você não está estruturando o seu sistema de credo em filosofias humanas. Porque se você estiver fazendo isso, você está bebendo na mesma fonte que os gnósticos bebiam. Se você é um cristão, você está buscando cada dia fortalecer o seu sistema, que é a sua mente forjada nessas Escrituras, para que o seu comportamento, que é expresso em atitudes, possam refletir o que Deus pede que sejamos. E quando pensamos em ter uma vida que glorifica a Deus, às vezes achamos que eu preciso ser alguém famoso, eu acho que eu preciso pregar para multidões, eu acho que eu tenho que ser um cantor famoso. Viver para a glória de Deus é transformar os nossos corpos em sacrifícios vivos ao Senhor, é ter uma vida que glorifica o Pai. Irmãos, eu penso tanto sobre essa ideia de um dia poder ouvir Deus dizer: servo bom e fiel. Essa sem dúvida seria a melhor recompensa de qualquer coisa. Ouvir isso do próprio Deus, nada pode se equiparar. Servo bom e fiel. E por isso há uma luta do cristão em forjar a sua mente nas Escrituras, para que o reflexo que é a conduta seja cada vez mais na direção de agradar a Deus. Sabe essa história de credo e conduta nos sentidos opostos? Isso não existe. Isso é falácia. O que eu quero dizer com isso? Você não pode dizer que você é um engenheiro, um excelente engenheiro, um dos melhores engenheiros que existe no país ou até internacionalmente, só que você odeia cálculo e que você nunca estudou cálculo. Porque você está dizendo que o credo é uma coisa e a conduta é outra. A conduta é você hoje ser o melhor engenheiro, e o credo é você dizer que você odeia. Não existe isso. Assim como não existe dizer que você é um excelente médico, sendo que você tinha tanto medo de você ser um excelente cirurgião, mas tinha tanto medo de sangue que não acompanhou nenhuma das suas aulas práticas. Não existe credo e conduta em sentidos opostos. Quando vemos credo e condutas em sistemas, em sentidos opostos, é o sinal mais nítido que ali há heresia, que ali há algo que não está certo. Ou seja, quando eu digo que eu sou um cristão, mas eu não mergulho no conhecimento das Escrituras, sentidos opostos, tem um problema. Ou o meu credo é mentiroso, ou a minha conduta é mentirosa. Portanto, o credo e conduta andam na mesma direção. Por isso que Judas trabalha no versículo 8 de forma muito inteligente, de forma perspicaz.
de forma eficiente e eficaz. Ele deixa claro que é um sistema aqui em ação, dinâmico, entre credo e conduta, entre o que acontece na sua mente e o que acontece com o seu comportamento. Uma coisa não está desassociada da outra, pelo contrário, está totalmente conectada. Ou seja, a depender de onde é a origem que eu estou usando para formatar o meu sistema de credo, esse sistema vai influenciar a minha conduta, e a minha conduta vai se expressar de uma forma que pode glorificar ou não a Deus. Romanos 13:1. O cristão, ele se submete às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Meus amados irmãos, se você vê um cristão que diz que tem dificuldade de estar submisso à autoridade, ele tem problema no sistema de credo dele. Logo, ele tem problema na fonte, que são as Escrituras. Porque o verdadeiro cristão, ele é alguém que vive de forma irrepreensível e que é alguém que se submete às autoridades. Portanto, jovem, se você é cristão, não existe essa de você ter um comportamento que desonra seus pais. Portanto, marido, se você é um cristão, não existe essa de ter um comportamento que desonra sua esposa. Portanto, empresário, se você é um cristão, não existe essa de achar que você está acima de todos, ainda que você seja o dono da sua organização. Lembre-se, você está debaixo das autoridades do país e principalmente a de Deus. Atos 5:29 diz uma coisa interessante também. Atos 5:29 diz assim, Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, o cristão é aquele que está apto a submeter-se diante das autoridades humanas, mas principalmente a da de Deus. Ou seja, irmãos, vocês conseguem entender como o modelo dinâmico que Judas traz aqui está em funcionamento? Quando ele olha para o homem incrédulo, quando ele olha para o ímpio, quando ele olha para o falso mestre, ele vê alguém que estruturou a sua mente, a sua forma de pensar, as suas crenças, seus valores em uma fonte chamada sonhos, visões, experiências místicas. O crente não. O crente, a sua estrutura mental que forja as suas crenças e valores é forjada nas Escrituras. E as Escrituras não foram homens que escreveram. Irmão, pasmes, mas eu já vi crente duvidar se realmente e o que está aqui foi de Deus. Meu Deus, que absurdo! A Bíblia é clara em dizer que as Escrituras é toda ela inspirada pelo Senhor. Por isso que ela é inerrante, infalível. E aí, Judas deixa claro para a igreja: essas pessoas com mente forjada em sonhos é diferente das pessoas que têm sua mente forjada nas Escrituras. Porque o comportamento desses ímpios, desses depravados, é essa vida imoral. É uma vida que não se submete à autoridade. É uma vida que blasfema contra as autoridades celestiais. Mas o cristão não. O cristão é alguém temente a Deus, que vive com uma vida irrepreensível. É alguém que se submete às autoridades. Amados irmãos, Judas, ele, nesse versículo 8, que é o único versículo que estamos concentrados hoje aqui nesta manhã, olha a riqueza do que ele está dizendo. Disse lá e diz agora para nós. Essa exegese que revela o lá e essa hermenêutica que nos traz o agora. E ele tinha um propósito. Lembrem-se sempre do versículo 3. Ele estava motivado a escrever sobre a salvação comum, mas algo fez com que ele parasse e mudasse o motivo do que ele deveria escrever. E ele queria escrever sobre batalhar diligentemente pela fé que foi confiada a vós. Porque ele sabia que tinha homens maus, homens ímpios, homens depravados, que de forma sorrateira se infiltrou na vida da igreja. E eu penso que Judas tem algumas instruções de forma direta para nós nessa manhã.
quando eu olho para esse contexto do versículo 8, eu penso que batalhar diligentemente pela fé que foi confiada aos santos, aos eleitos do Senhor, o primeiro propósito é para que não sermos iguais a eles. Judas está claramente separando o joio do trigo. Ele está claramente dizendo onde essa mente foi forjada e qual é o comportamento de uma mente forjada em sonhos. Assim como ele deixa claro o contraste. Ele pode não estar falando, mas o contraste é óbvio, porque tudo tem um contraste, todo lado tem um outro, verso e um verso. E o contraste opositor a esse modelo é o modelo da mente que é forjada nas Escrituras e que tem um comportamento que procura viver uma vida irrepreensível e que é submete-se à autoridade e submete-se às autoridades celestiais. Então a primeira coisa do que significa batalhar diligentemente pela fé que foi confiada aos santos é: você precisa entender isso, meu irmão, para que você não seja igual a ele. Então, meu querido, o primeiro ponto do que significa batalhar diligentemente pela fé que foi confiada aos santos é para que eu não me torne um deles. O segundo, batalhar diligentemente pela fé que foi confiada aos santos, significa para sabermos identificar quem são esses. Nós precisamos estar alertas e identificar, porque a igreja de Senhor Jesus, ela tem que ser santa, sem rugas. E nós, como cristãos, somos os embaixadores que tem que promover isso. Portanto, temos que ficar atentos e identificar aonde estão acontecendo os possíveis problemas. O terceiro ponto para batalhar diligentemente pela fé confiada aos santos é para não darmos ouvidos e não sermos influenciados por estes. E por último, batalhar diligentemente pela fé confiada aos santos é para sermos influenciadores. É para podermos contaminar no sentido da cura, no sentido de fazer as pessoas mudarem o seu caminho, a sua rota. Amados irmãos, se tem algo que poderíamos nos orgulhar e sentir felicidade, é se algum dia alguém falar assim: olha, Erickson, por causa do seu forma de viver, eu comecei a mudar a minha. Se um dia eu puder ouvir isso, eu começo a achar que eu estou começando a entender o que é viver de forma irrepreensível. O meu medo é alguém dizer: sabe, Erickson, eu vivo da forma errada porque eu estou vendo isso na sua vida, porque seu credo e conduta estão em sentidos opostos. E não pode, nós temos que credo e conduta numa única direção, e essa direção tem que influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Charles Spurgeon dizia que a Bíblia não foi feita para o mundo, a Bíblia foi feita para o crente, porque o mundo não lê Bíblia, mas o mundo lê o crente. Olha que coisa interessante isso que Charles Spurgeon diz, quando ele diz que a Bíblia não foi feita para o mundo e sim para a igreja, porque o mundo não lê Bíblia, mas o mundo lê o crente. E como é que o mundo lê o crente? Através da sua conduta. Mas para que sua conduta seja irrepreensível, é necessário que o seu sistema de credo esteja fundamentado nas Escrituras. Eu quero rapidamente ler algo que C.S. Lewis escreveu em Cristianismo Puro e Simples, que é algo interessante. Ele diz: parece-nos, portanto, que para pensar a respeito da moral, entenda a moral aqui como credo e conduta, temos que levar em conta 3 departamentos. O primeiro, as relações entre os homens. A segunda, as coisas que se passam no interior de cada ser humano. A terceira, as relações entre o homem e o poder que o criou. Podemos todos cooperar no primeiro. Os desacordos começam com o segundo e se tornam mais sérios no terceiro. E no trato com o último, que se evidencia as primeiras diferenças entre um cristão e um não cristão. Esse livro é fantástico, do Cristianismo Puro, do C.S. Lewis. E é interessante como ele diz que o último ponto, que é o relacionamento do homem com o seu Criador, é essa evidência, a primeira que você consegue separar joio de trigo. É como você se relaciona com Deus, é como o mundo se relaciona com Deus. Essa é a primeira evidência. Amados irmãos,
Eu penso que essa carta de Judas, essa carta ensaio, esse sermão, ele é vivo como toda a Escritura e oportuno para os nossos dias, para o nosso momento. É necessário lembrar que se somos crentes, nós temos que ter uma mente forjada com um sistema de credo que é feito pelas Escrituras. E esse sistema de credo tem que produzir em nós um reflexo que é uma conduta irrepreensível. Lembrem-se sempre, uma doutrina equivocada leva a uma conduta depravada. Eu quero encerrar lendo a doxologia da própria carta de Judas, que é o versículo 24 e o 25. Ele diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Seja um crente cuja sua mente é forjada nas Escrituras e cujos comportamentos é um reflexo dessa mente em Cristo. Deus abençoe. Aleluia. Deus seja louvado. Obrigado, Não Erickson. Deus te abençoe. Abençoe a Josi, a Esther. Deus continue ampliando o seu conhecimento, que você continue sendo vaso de bênçãos nas mãos do Senhor. Nesta manhã, então, nós estamos encerrados. Esse conteúdo já foi conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Então nós teremos os louvores. Nesta oportunidade, você poderá então devolver seu dízimo e a sua oferta. Forte abraço, que Deus abençoe. Voltaremos apenas para a bênção apostólica também nesta manhã. Então nós agradecemos a Deus pela bênção da existência da Escola Bíblica Dominical, e nós louvamos a Deus então porque nós levamos a sério a questão do ensino, dos estudos. Pedimos que nessa próxima etapa, que o Sérgio me falou, mas eu até me esqueci, mas nessa próxima etapa você se dedique a participar dos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós teremos o louvor agora, esta adoração. Nesta adoração, a oportunidade que você tem de entregar seus dízimos e as suas ofertas. Façamos com toda reverência, com espírito de adoração, louvor ao nosso Deus, porque Ele é digno. E eu vou ajudar a cantar, né, Rei? Sim, vou ajudar a cantar aqui, vou tentar cantar aqui também, que é muito lindo esse louvor. Vamos adorar. Ele
adoração, hein? Que louvor maravilhoso! Aleluia! Cubra a sua fronte, receba a bênção aí, um bom domingo, um bom macarrão. Logo mais estaremos juntos. Oremos que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que esteja participando deste culto, com cada família representada, e seja também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Deus o abençoe.